Shin Megami Tensei e Persona ainda guardam uma variedade enorme de demônios que merecem ser falados e que merecem ser conhecidos por cada um de vocês. Acredito que quem chegou agora no vídeo já tenha pelo menos visto a primeira parte, mas para aqueles que caíram aqui de paraquedas e ainda não sabem o que são os demônios de Persona e o que é Shin Megami Tensei, eu vou fazer uma introdução muito rápida e simples. Digital Dev Story foi originalmente lançado em 3 de março de 1986 como um livro, que posteriormente ganhou adaptações para videogame como Shin Megami Tensei e evoluiu até os dias de hoje com suas sub-franquias como Persona, sendo a mais conhecida, e a própria série principal de Shin Megami Tensei, tendo atualmente o 5º título lançado para praticamente todas as plataformas do mercado. Como o próprio nome da obra original já diz, Digital Dev Story, ou em tradução livre, a história do diabo digital, Shin Megami Tensei traz como seu principal plano de fundo e o seu sistema principal de combate uma literal rinha entre demônios, monstros mitológicos e criaturas fantasiosas. Porém, é válido avisar que a terminologia demônio é usada dentro do jogo e não necessariamente representa a visão de que todas essas criaturas tratadas sejam demônios. Ela é só uma terminologia e, de forma nenhuma, vem a desrespeitar nenhuma crença ou religião. Aqueles que já tiveram pelo menos contato com a série Persona devem saber que nós usamos uma quantidade variada de monstros que nos auxiliam no combate, sendo eles das mais diversas origens, sendo na própria cultura judaico-cristã ou na própria mitologia japonesa, como yokais, demônios ou afins, sendo até mesmo criaturas do folclore ou da cultura pop, como a própria Alice. Feitas as devidas apresentações e a introdução correta ao que é Shin Megami Tensei Persona, não esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e aproveitar o vídeo. Eu sou o Frankev e vem comigo na segunda parte dos demônios mais perturbadores da série Persona e Shin Megami Tensei. Anteriormente, abordamos fortemente o gnosticismo e a mitologia judaico-cristã. Dessa vez, eu gostaria de começar pelo outro lado. Eu gostaria de começar pela mitologia contemporânea do Japão. Em especial por uma entidade que está um tanto quanto na moda agora, sendo relativamente bem conhecida, e vocês vão entender mais pra frente. Eu gostaria de falar da Vovó Turbo, que a maioria deve conhecer principalmente pelo anime Dandadan. A Vovó Turbo, ou do japonês Tabobaba, é uma lenda urbana japonesa contemporânea que personifica o medo e a cautela nas estradas. Descrita como uma idosa de aparência comum, ela surpreende ao surgir correndo a velocidades sobrenaturais, muitas vezes ultrapassando até mesmo 100 km por hora. Ela aparece especialmente em estradas sinuosas e túneis, perto do Monte Hoku, na prefeitura de Ryoga, no Japão. A lenda conta que motoristas desatentos ou em alta velocidade podem acabar avistando essa figura no espelho retrovisor, correndo a altíssimas velocidades atrás do veículo. Em algumas versões, ela persegue os carros, bate nas janelas ou até provoca alguns acidentes, servindo como um aviso sombrio, principalmente contra a imprudência e a desatenção ao volante. A Vovó Turbo fez sua primeira aparição em Shin Megami Tensei em Soul Hackers, no primeiro jogo dessa sub-franquia dentro da franquia maior de Shin Megami Tensei, fazendo aparições também em Persona 2 e Soul Hackers 2. Em ambos os jogos, ela é considerada um demônio do tipo rumor, de baixo nível e sendo usado principalmente para fusões. Como esperado, seus principais ataques causam buffs e debuffs na velocidade tanto dos aliados quanto dos inimigos, e é representada nos games exatamente como se esperaria dela. Uma idosa de cabelos longos que aparentemente está o tempo todo correndo, e que tem até mesmo escrito em suas costas Turbo. Embora as origens exatas da lenda da Vovó Turbo sejam incertas, acredita-se que a vovó tenha surgido como uma história de advertência sobre os perigos de dirigir em alta velocidade, especialmente à noite. Algumas interpretações sugerem que ela representa o espírito de alguém que morreu em um acidente de carro,
condenada a assombrar aquela estrada para sempre. E essa lenda regional acabou ganhando notoriedade ao ser incorporada em obras de ficção, como principalmente no mangá e anime de Dandadan, onde ela é retratada como esse espírito sobrenatural com algumas habilidades extremamente únicas. E além disso, ela voltou a dar as caras agora em Shin Megami Tensei V Vengeance, mantendo suas origens e todo o seu background de demônio contemporâneo. Apesar de tudo, a lenda da Vovó Turbo possui diversas variações, que variaram ao longo do tempo, ainda com alguns nomes alternativos, como Vovó dos 100 km, alegando que a velocidade máxima da Vovó Turbo seria 100 km por hora, ou a Vovó Jet, indicando sua velocidade impressionante. Algumas versões descrevem a Vovó Turbo como uma figura que aparece parada na beira da estrada, apenas para começar a correr atrás dos veículos quando eles se aproximam. Outros afirmam que ela dirige até mesmo um veículo espectral, desafiando os motoristas para um racha, literalmente. Mas é interessante observar que na série de Shin Megami Tensei Persona, até lendas contemporâneas acabaram ganhando certa notoriedade. E essa é uma delas, e extremamente interessante. E continuando dentro da mitologia japonesa, eu trago agora um demônio que eu sei que provavelmente é esperado por muitos de vocês. O demônio Mara é um dos mais icônicos e controversos e simbólicos do universo de Shin Megami Tensei Persona. Ele tem raízes no budismo, mas a representação que aparece nos jogos é uma mistura de interpretação espiritual e mesmo provocação visual. A origem mitológica de Mara vem da tradição budista, onde ele é conhecido como o Senhor das Ilusões ou o Tentador. Ele é o ser que tentou impedir Buda de alcançar a própria iluminação, usando tentações sensuais, como seu design nos jogos mostra, medo e ilusões. Sua função é manter os seres presos ao ciclo de sofrimento, na própria Sansara, afastando-os da libertação espiritual. Um adendo interessante é que na religião budista, Mara não é apenas um ser, ele também simboliza o próprio ego, o desejo e aquilo que são os obstáculos internos que nos afastam da verdade interior, ou seja, aquilo que nos torna mais mundanos. E agora vamos falar sobre a aparência de Mara em Shin Megami Tensei e Persona. E aqui vem a parte bizarra e infame. Mara é representado como, vocês sabem, um enorme falo verde montado numa carruagem dourada puxada por algumas rodas. É uma das imagens mais provocativas e surreais de todos os jogos da Atlus. Essa forma exagerada representa principalmente o desejo sexual incontrolável, uma das armas de Mara contra a própria iluminação de Buda. A carruagem é uma reverência simbólica à movimentação e ao poder destrutivo dos desejos. Mara já é uma figura conhecida no mundo de Shin Megami Tensei Persona. Aparece em diversos jogos da série, como Persona 5, Shin Megami Tensei 3 Nocturne, Shin Megami Tensei 4 e Shin Megami Tensei 5 Vengeance, geralmente como um demônio de alto nível, com habilidades ligadas principalmente a debuffs e ataques psíquicos, ou que causam status. Em todos os jogos, Mara é tratado principalmente como uma certa aura de humor negro, mas também carrega um peso simbólico forte, como uma personificação dos desejos que nos consomem. Algumas curiosidades é que o nome Mara, em sânscrito, também pode ser traduzido como morte. Ele é, portanto, uma figura de impedimento espiritual, aquilo que, como eu disse, nos bloqueia e nos mata a iluminação interior. E principalmente na arte budista clássica, Mara às vezes é retratado como uma figura demoníaca, imponente, com exércitos de monstros e que gerou muitas filhas extremamente sedutoras. Sendo assim, Mara é principalmente o humor negro dentro da série de Shin Megami Tensei, refletindo muito essa parte do desejo e principalmente a superação dele. Bom, eu sei que Izanagi não é diretamente um demônio invocável em Persona, e sim a persona principal do protagonista de Persona 4. Porém, isso não desqualifica ele para estar na lista, já que ele consta no compêndio total de demônios de Persona e Shin Megami Tensei. Izanagi é uma figura extremamente importante na mitologia japonesa, e também é uma das personas
mais emblemáticas de toda a série Persona, especialmente por ser o primeiro Persona do protagonista de Persona 4. E eu acabei de falar muitas vezes a palavra Persona em sequência, mas vamos dividir isso em alguns contextos, o mitológico e o da franquia de Persona. Vamos começar por quem é Izanagi na mitologia japonesa. Izanagi é uma divindade criadora do Shintoísmo, a religião tradicional do Japão, junto de sua irmã e esposa Izanami, que também aparece no jogo de Persona 4. Ele foi encarregado especialmente de criar o mundo. Dentro da mitologia japonesa, Izanagi e Izanami usaram uma lança celestial para agitar todo o oceano primordial, e as gotas que caíram deram origem às principais ilhas de todo o Japão. É dito que juntos, Izanagi e Izanami deram origem a muitas outras divindades, que no japonês são chamadas de kami, incluindo alguns deuses da natureza, da terra, das tempestades e até mesmo o conceito da morte. Na mitologia japonesa, é dito que Izanagi, após presenciar a morte de Izanami, tenta descer ao submundo, conhecido como Yomi, e resgatá-la. Porém, chegando ao submundo e ao ver o seu corpo em decomposição, ele foge extremamente horrorizado e sela a entrada do submundo, ou do Yomi, criando assim a separação que se tem entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos na mitologia japonesa e na mitologia shintoísta. E após a sua fuga desesperada do submundo, Izanagi enfrenta a sua purificação em um rio, e dessa purificação acabam por nascer outros deuses da mitologia japonesa, como Amaterasu, o deus do sol, Tsukuyomi, o deus da lua, que ficou bem conhecido provavelmente por Naruto, e Susanoo, o deus das tempestades. Já em Persona 4, a imagem de Izanagi traz muito esse conceito da mistura entre o tradicional e um visual modernista, remetendo ao Izanagi da mitologia a partir do momento que ele usa uma lança como sua arma principal. A presença de Izanagi como persona principal do protagonista de Persona 4 traz um simbolismo muito interessante, a partir do momento que a história toda de Persona 4 é baseada nos conceitos de verdade e ilusão, nessa mística do que está escondido atrás da névoa. Izanagi, o protagonista de Persona 4, desce ao submundo, ou melhor dizendo, entra na TV para enfrentar os seus próprios demônios e revelar certas verdades ocultas. Em Persona 4, Izanagi ainda possui uma outra forma, sem querer dar muito spoiler sobre a história principal para quem ainda não jogou. Mas Izanagi pode evoluir, entre aspas, para Izanagi no Okami, representando assim a purificação que Izanagi teve em sua mitologia, e representando também o ato de encontrar a verdade dentro de si. Ainda é interessante ressaltar que Izanagi usa poderes de eletricidade, representando assim essa sua categoria de divindade das tempestades, ou o pai das tempestades. Como é o caminho natural, agora eu vou falar de Izanami, que é uma figura fundamental na mitologia japonesa, e serve como um contraponto sombrio e trágico a Izanagi. Ela também tem um papel muito relevante em Persona 4, sendo uma das figuras centrais da trama e até mesmo o clímax do jogo. Izanami, conhecida também como Izanami no Mikoto, é a deusa criadora do Japão. Isso, como dito anteriormente, junto ao seu esposo e irmão Izanagi. Juntos, eles formaram o casal primordial, o panteão principal do shintoísmo. Retomando o que eu contei na primeira parte sobre Izanagi, a morte de Izanami se deu durante o parto do deus do fogo, conhecido como Kagutsushi. Izanami acabou morrendo queimada ao dar à luz a esse deus. Porém, uma parte que eu não contei foi que Izanami, após ver Izanagi fugindo horrorizado ao vê-la em decomposição, ela acaba furiosa, prometendo que mataria mais de 1000 pessoas todos os dias. Furiosa por ter sido traída pelo seu irmão e pelo seu amado Izanagi. Em resposta, Izanagi diz que fará nascer mais 1500 pessoas por dia, criando assim o ciclo de vida e morte conhecido dentro do shintoísmo. Embora Izanagi represente a morte, o submundo e a destruição, ela também representa o renascimento. Ela é ao mesmo tempo a mãe do mundo e a sua face mais sombria, aquela que trouxe a vida, mas também a tira todos os dias.
E agora um aviso bem grande de spoiler. Aqueles que não quiserem tomar um spoiler, eu vou fazer questão de deixar aqui na tela o momento em que eu termino os spoilers sobre Persona 4, certo? Em Persona 4, Izanami é a vila final, a vila principal e que ficou oculta a maior parte do jogo. Revelada apenas no fim do jogo como a responsável por liberar a névoa e manipular todos os eventos que colocam a cidade de Inaba em risco. Izanami aparece disfarçada de frentista, chamada de Nemetamis Associate, ou a Mulher Misteriosa, orientando o protagonista de forma enigmática no começo do jogo. No final, ela assume sua forma verdadeira, como Izanami no Okami, a deusa da morte e da ilusão, levando assim à batalha final de Persona 4, que é uma das mais interessantes, com uma vilã que se manteve oculta durante todo o jogo, orquestrando tudo o que aconteceu por detrás dos panos. Izanami, durante todo o jogo, concedeu poderes tanto para nós, o protagonista, quanto para aquele que a gente acreditava ser o vilão principal, porque Izanami é a ilusão reconfortante, aquela que dá aquilo que os humanos querem, trazendo assim a ignorância e a fuga da dor. Porém, o personagem principal de Persona 4 e todo o seu grupo, embora ele tenha recebido os poderes da própria Izanami, representam a verdade. Aquela verdade que, mesmo dolorosa, é necessária. É interessante observar que talvez essa dicotomia entre os personagens e as referências não tenham ficado tão claras quando Persona 4 veio para o ocidente, mas bem provavelmente aqueles que já tinham conhecimento do shintoísmo conseguiram sacar quem era a vilã principal, desde o início do jogo, a partir do momento que viram que a persona protagonista se chamava Izanagi. Agora, saindo da mitologia japonesa, eu gostaria de ir direto para a mitologia celta, com Scatat, ou pronuncia-se geralmente como Skatak. É uma figura lendária da mitologia celta, especificamente da mitologia irlandesa e gaélica, e aparece frequentemente como uma persona poderosa e respeitada na franquia de Persona e Shin Megami Tensei. Ela é uma guerreira, uma mentora e um símbolo de sabedoria e força feminina. Skatat ou Skatak, cujo nome significa algo como a sombra, é uma lendária guerreira e mestre de combate que vive na Ilha das Sombras, Alba, geralmente associada à Escócia. Ela foi mais conhecida por seu papel no ciclo do Ulster, onde acabou por treinar o herói Cúchulainn, um dos maiores guerreiros da mitologia da Irlanda, ou, caso eu tenha errado o nome, ele vai aparecer aí escrito na tela, né? Eu sei que a primeira parte do nome é um tanto quanto controversa. Ela também é conhecida por ensinar artes marciais, estratégias de batalha e principalmente magias de combate. Ela também foi conhecida por dar a Cúchulainn a Gaebolg, uma lança mágica imortal, impossível de errar o alvo e que sempre acerta no ponto vital. Skatat também é muitas vezes vista como uma figura que vive no limiar, alguém que vive entre a vida e a morte, que representa tanto luz quanto escuridão, transmitindo poder e sabedoria para aqueles que forem dignos de aprender. Em Persona Shin Megami Tensei, Skatat aparece em diversos jogos da série, geralmente como uma persona, um demônio de alto nível, associado principalmente à arcana Priest, ou seja, a sacerdotisa, e tem seu enfoque principal em magia e resistências elementais. Em Persona, o seu design denota muito essa característica entre o mágico e a batalha, onde ela usa uma armadura cerimonial ao mesmo tempo que usa um chapéu de bruxa, remetendo a essa imagem entre uma guerreira e literalmente uma bruxa. E além de tudo, também é uma referência muito interessante, uma boa porta de entrada para quem quer entender mais sobre a própria mitologia celta. E agora, saindo da mestra e indo para o seu aprendiz, Cúchulainn é um dos heróis mais lendários da mitologia celta, especialmente da mitologia irlandesa, e é amplamente reconhecido por sua força sobrenatural, fúria em batalha, trágico destino. Ele também aparece com destaque em diversos jogos da série Shin Megami Tensei e Persona, quase sempre como um poderoso aliado e guerreiro. E é interessante ressaltar
que Kuchulain também aparece na série Fate, e onde ele sofre invariavelmente, em todas suas aparições, um final extremamente trágico. Na mitologia celta, o nome verdadeiro de Kuchulain era Setanta, mas ele passou a ser chamado de Kuchulain, que significa cão de Kulan, após matar acidentalmente o cão de guarda de um ferreiro chamado Kulan e se oferecer para tomar o seu lugar como protetor. Kuchulain é o herói principal do ciclo do Ulster, um dos 4 grandes ciclos mitológicos da Irlanda. Ele é o equivalente irlandês de Hércules ou Aquiles, um semideus com força e velocidade sobre-humano, criado para ser a personificação do herói perfeito, mas também um herói trágico. Kuchulain é filho de uma humana, com o deus Lugh, um deus celta representante do sol e da guerra, e desde jovem sempre mostrou grandes habilidades incomuns, derrotando guerreiros adultos muito facilmente. Depois, na vida adulta, quando em combate, Kuchulain podia entrar no modo chamado de Hriastrad, uma fúria transformadora, onde seu corpo sofria distorções, os músculos se contraíam e ele se tornava praticamente uma máquina de destruição. Essa transformação o transformava no que era chamado de Berserker, uma fúria incontrolável, um símbolo do preço e do poder descontrolado. Como dito anteriormente, Kuchulain foi treinado por Scathach, onde recebeu a Gaebolg, a sua lança mágica que perfura o corpo de dentro para fora, com incontáveis espinhos e nunca errando o seu alvo e os pontos vitais. Como muitos heróis mitológicos, Kuchulain teve uma morte marcada por honra e principalmente sofrimento, onde enfrentou inúmeros inimigos sozinhos, até o fim, mesmo ferido mortalmente. A lenda diz que Kuchulain se amarrou a uma pedra para poder morrer em pé, e só foi considerado morto quando um corvo pousou em seu ombro. Apesar de tudo, a morte de Kuchulain já era prevista. Sua morte foi profetizada desde cedo, como sendo o herói que brilha intensamente, mas por pouco tempo. Já em Perso na Shin Megami Tensei, visualmente ele aparece como um guerreiro de armadura celta azul esbranquiçada, com principalmente a Gaebolg, a sua lança principal, em mãos, geralmente tendo suas habilidades focadas nos ataques físicos, críticos e habilidades perfurantes, e principalmente aumento de velocidade. Em alguns jogos, Kuchulain tem também a habilidade Gaebolg, uma habilidade exclusiva e extremamente poderosa para uma persona, um demônio, de nível médio para alto. Obrigado a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Acredito que Persona Shin Megami Tensei tem uma quantidade quase infinita de monstros e demônios para que eu possa trazer aqui para vocês. E aqueles que gostaram do vídeo até aqui, deixem um like, se inscrevam e, se possível, deixem um comentário para ajudar o canal. Não se esqueçam de entrar no grupo do Discord para a gente poder bater um papo. Agradeço a todos, vocês que mantêm esse canal na ativa, e tomara que estejam todos aqui para o próximo vídeo. Então, até mais.